Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aqui à nossa programação normal de lives. Hoje eu vou entrevistar a Giovana sobre terapias alternativas. Então, vamos lá, começando mais um hashtag Fala Ousada. Vamos convidar a Giovana aqui. Giovana, não sei pronunciar o nome dela, não sei se é fácil, então vamos lá. Cadê a Giovana? Giovana. Oi, deixa eu ajeitar Tudo aqui. Boa bem? noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, você, Lívia? Ui, tudo certo. Giovana, eu preciso que você me diga como é que se pronuncia seu nome, que eu nem ousei experimentar falar para não errar. É Giovana Não, mesmo, o G-I-O-A, sobrenome. Mol. MOL. Ah, tá. Então é isso mesmo. Porque às vezes se escreve de um jeito, mas se fala de outro, né? Mas Exatamente, mas é então MOL. tá. Então tá tudo certo. Bom, vamos começar assim mesmo, porque depois a live vai ficar salva no IGTV. Aí a gente. Depois ela também vai pro YouTube. Então vamos lá. Giovana, eu queria. Bom, o tema de hoje é terapias alternativas, porque é um tema assim que umas pessoas pensam umas coisas, outras pensam outras. Eu queria que você falasse, né, essa noite sobre isso para pessoas leigas. Mas vamos começar com a sua experiência profissional. Me fala um pouco da sua carreira, como é que você começou, por que que você escolheu esse ramo e o que que você faz. Então, boa noite a todos, a todas. Quem não estiver assistindo, posteriormente, né, vai assistir. Uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? A gente não sabe qual horário É. que vão assistir. Então, na verdade, eu tenho formação totalmente diversa das terapias que hoje eu executo, né? Eu tenho a formação em direito e formação em administração de empresas. Olha, E eu fiquei no mundo corporativo por muitos anos, 25 anos, uma até carreira. sofrer assim, é uma carreira. Então, aos 46, 45 anos, eu recomecei, eu refiz repensei o meu modo, né? Devido a duas coisas. Primeiro, que um dia eu chego para trabalhar e adoeci, e cheguei para trabalhar e 8 horas da manhã eu cheguei para o consultório médico, eu passava muito mal, e às 3 horas da tarde eu estava sendo operada num um bloco cirúrgico de hospital público de Macaé. Caramba. Eu trabalhei numa empresa muito grande, que é a Queiroz Galvão, uma petrolífera, Aham, né? Uma das maiores petrolíferas do Brasil. sim. E lá eu segui uma carreira, consegui galgar uma carreira bacana, estava satisfeita com o salário, era um salário muito bom, uma participação de lucros muito boa. Entretanto, minha mãe veio a falecer em 2013. Aí eu repensei em muita coisa. Aí minha mãe veio e faleceu em 2013, já dezembro, né, véspera de Natal. E em fevereiro eu adoeci, passei mal, então comecei a repensar muita coisa. Qual que era o meu propósito, né? E minha mãe era muito apegada. Minha mãe, quando a gente era criança, minha mãe era benzedeira, a mamãe era falava benzição, né? Uhum, E mamãe tratava a gente, nunca levou a gente ao médico, né? Tratava tudo com plantas, né? uhum. E mamãe nunca precisou correr com a gente para o hospital para nada, garganta inflamada, dor de ouvido, se machucava, ela mesma torcia a gente, consertava a gente. Então aí eu peguei, tinha montado um restaurante, que eu acabei fechando esse restaurante, mas posteriormente é, é, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu conhecia duas fisioterapeutas japonesas, e elas falaram, vem fazer massagem. Eu falei, mas eu não sei fazer massagem. Ela, não, a gente te ensina. Aí comecei a fazer drenagem e modeladora. Só que aí teve uma certa vez que ela falou assim, Gi, tem uma moça ali com muita dor de cabeça. Ela está 23 dias com enxaqueca. Você Nossa. podia vir para atendê-la.
E ela já veio de manhã, já fiz acupuntura nela e eu não sei mais o que eu faço com ela. Eu vou até passar ela para você, porque não tem mais, não tem como você fazer acupuntura de manhã, de tarde e à noite, que é o que ela queria. Aí chegou à Mas coitada, noite, devia estar o horário desesperada. combinado, 23 dias? desesperada. 23 dias assim. Aí quando ela chegou, boa tarde, ela nem olhou para minha cara, de tanta dor Sim, mesmo, não era nem falta de sim, sim. educação, não. Ou seja, não tá nada bom, né? E aí eu peguei e falei com ela, de 0 a 10, dói quanto? Nem sabia se eu podia fazer essa pergunta. Ela falou assim, dói 1000. Caramba. Falei, a dor é dela, não é minha, né? Então dói quanto quer, né? Aí antes disso eu tinha lido algumas coisas, né? Eu sabia que elas eram japonesas, elas são, né, acupunturistas japonesas, e comecei a ver que na cabeça tem pontos que a gente pode tratar. Aí eu ficava lá à toa, né? Eu estava sem trabalho, eu estava assim, no poço mesmo. E ficava lendo os livros delas, de anatomia, dentro da acupuntura chinesa, né? Uhum. Da medicina chinesa. Aí vi que tinha os pontos. Aí quando a moça chegou, eu comecei a apertar aqueles pontos e eu vi que ela foi relaxando e ela apagou. Ela dormiu na sessão. Aí ela falou assim, nossa, Giovana, você tirou minha dor de cabeça. Caramba. Ela falou assim, minha cabeça tá, tá oca, porque doeu tanto que tá oca, tá dolorida, mas não dói mais. Entendi. Eu falei, eu não posso te atender, porque você não é cliente. Eu queria marcar outra sessão. Eu falei, você não é minha paciente, não é minha cliente, por ética. Uhum. Aí não atendi, nunca mais atendi essa moça. Aí eu saí de lá pensando, falei, pô, que bacana. Então o negócio funciona. Aí comecei a procurar e falei assim, não, se na cabeça tem no pé, tem na mão, tem em todo lugar do corpo, Aham. né? Aí comecei a fazer, estudar. Aí fiz um cursinho rápido de drenagem modeladora, que me abriu assim o campo. Aí a professora falou assim, olha, se eu fosse você, investiria, porque você tem um dom, você é meio bruxinha. Brincou assim Aí comigo. você Eu lembrou da sua não mãe. entendi nada daquela... Eu falei, não entendi nada. Ela falou, você tem a pegada boa e tal, e tal, tal, tal. Aí eu falei, será? E antes de eu ir para as japonesas lá, o que ela falava era assim, você não sabe fazer nada, mas você tem a mão boa. Então fica aqui, garra com a gente, que a gente vai te Aham. ensinar. Aí eu fui aprendendo, tive boa vontade, fui. Mas aí eu não parei só ali. Que aí eu vi, comecei a ver também, que aí eu fui fazer acupuntura, o profissionalizante de acupuntura. Aí fui fazer o técnico em massoterapia. Uhum. E hoje eu faço biomedicina também. Uhum. Então, eu fui assim, galgando, né? Aí fui fazendo cursos livres em São Paulo. Uhum. Aí fiz reiki, me formei em reiki, me formei em barras de axis, Uhum. apometria. Então, tudo que está ligado à terapia integrativa, eu tô dentro. Entendi. Eu entrei, mergulhei, e é um universo, assim, maravilhoso. Aí, depois, fui fazer um curso de benzição, que não tinha nada a ver, mas eu falei assim, gente, na época eu falei, curso de benzição, a pessoa nasce com esse dom, né? Na verdade, a terapeuta hoje não é psicóloga, não é terapia, são sessões terapêuticas, Uhum. né? A diferença da terapia integrativa para a Uhum. psicologia é fundamentada, né, no curso superior, em Freud, em Lacan, né, em Jung, é a terapia, é um processo ali. E nós não, somos sessões terapêuticas, desde o toque, aromaterapia, cromoterapia, o toque sutil ou o toque mais expressivo. Então, está dentro de várias técnicas que a gente. Que o objetivo é tratar, ser um complemento às terapias convencionais, que é a psiquiatria, a psicologia, né? Entendi. A terapia com psicólogo, a psicanálise. Então, essa terapia, então, eu fiquei encantada por esse universo. Aí fui fazer hipnose clínica,
fiz EPASE, fiz bioalinhamento, apometria, então tudo que tem eu vou fazendo. Entendi. Para quê? Para melhorar a intuição, melhorar o tato com o cliente, né? Com o paciente, Uhum. e a gente trazer mais uma gama muito maior, porque tudo fica, na verdade, eu aprendi assim, que tudo está interligado. Apometria, barra de axis, Theta Healing, na verdade, é quebra de crença limitante, é energia, é isso. Uhum. Então, a gente vai tratar o paciente através da energia. Entendi. E o toque, né? Uhum. Então, a fala, o termo terapia alternativa está certo ou existe um outro termo ligado a isso? Então, eles vieram, né? Antigamente falava alternativa e veio para terapia complementar, e hoje já se fala em terapia integrativa, porque Integrativo. ela é integrada às outras terapias. Entendi. Porque, tipo assim, se eu estou te dando a alternativa, eu estou te dando a opção, ou esse ou Ah, aquele. Não é. entendi. Eu não estou te dando a opção. Eu estou integrando o paciente juntamente com a terapia com o psicólogo, com o psiquiatra. Uhum. A gente não pode recomendar remédio, porque a gente não é médico, Sim. né? Mas a gente procura o psiquiatra, procura. Não é, a gente não tem o poder de liberar e nem de medicar ninguém. Uhum. Pelo contrário, tem muitos pacientes que eu indico para psicólogos, amigas minhas, né? Que eu tenho muitas amigas psicólogas, principalmente aqui em Macaé, né? Uhum. E outras, esse é caso psiquiátrico, a gente pode fazer um paralelo, né? Integrar, você tem que trazer. Hoje mesmo, acabei de sair de um atendimento que tudo, mulher tem tudo, assim, a paciente tem de tudo, está num processo, assim, psiquiátrico, psicólogo, inclusive, eu voltei lá porque eu esqueci minha bolsinha lá, e ela falou, eu estou com minha psicóloga, depois psiquiatra. Ela está num processo, assim, de pegou 2 Covid e está com sintoma, sequela do Uhum. Covid, né? E a gente vai tratar e vai ver assim, será que está mesmo? Entendi. Onde que está essa sequela? Por que essa sequela veio? Então a gente vai tratando, né? Uhum. Vai integrando com as terapias convencionais. Então, era isso que eu queria saber. Essas terapias que você trabalha, essas sessões seriam para situações mais práticas no sentido de urgentes ou urgentes que eu quero dizer assim, quando a pessoa, tipo, 23 dias de enxaqueca é uma coisa que a pessoa precisa resolver para ontem, né? Não é assim. Eu sei que de Sim, repente ela devia estar com algum problema. Achar a causa da enxaqueca dela é importante, sim, sim, mas no sim, momento a pessoa quer acabar com a dor. Então seria isso, exato. a acupuntura, a barra de axis e reiki e outras tantas técnicas seriam mais nesse sentido da emergência? Não, é pelo Hum. contrário. A acupuntura a gente já não vai tratar emergência. Tem casos, não, você chegou agora. Você está com o fígado todo detonado. Haja agulha, né? Aí é caso médico. É contrário, é preventivo, Ah, tá. né? Quando a coisa é crônica, sim, tem que ter um acompanhamento, principalmente um acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico, Uhum. mas a terapia integrativa, ela é preventiva, ela vai funcionar na prevenção, Tá. ou ela vai funcionar muito bem no início. Então, quando está assim, a dor aguda, eu estou com a dor de agora, algo crônico, a gente trata também, principalmente com a acupuntura. Uhum. Eu tenho uma enxaqueca de 10 anos, como assim? Não consegue me convencer uma sociedade, uma humanidade, vamos dizer assim, que deixa um robô em Marte ou na Lua e vem falar que não tem cura para enxaqueca. Não me convence. E quando eu trago essas, vamos falar, esses gatilhos mentais assim para o paciente, ele, opa, eu já estou com meio caminho andado com ele, Entendi. né? Ele tentar, né? Realmente faz sentido, né?
E assim, então assim, ela, independente de você ter ou não, é bom. É bom você fazer como prevenção. Aham. É bom quando está, principalmente quando está no início, quando está no meio. Quando está no final, é importante também, porque você trabalha a energia. A gente não vai trabalhar ali a, atópico, né? A Sim. alopatia, alotópico. Então, a gente vai trabalhar o uso filosófico da coisa. A medicina chinesa é uma medicina muito filosófica, né? Uhum. Porque, assim, uma anamnese bem feita da medicina chinesa dura aí 40 Uhum. minutos, né? Só que com a experiência, a gente só de olhar para o paciente, ai, tô dormindo, tô cansada, tô com dor no ombro, aí a coluna dói, aí lá embaixo dói, eu não durmo, pronto. Aí a gente já tem um discernimento ali. Uhum. Mas nenhuma dessas técnicas, as terapia, barras, assim, o mais bacana de tudo é que você tem que olhar, ouvir o paciente, ouvir a história dele. Uhum. Porque, assim, não é o ombro, a cabeça que está doendo. Ali é a sua história que está ali. Tem uma história ali por trás. Por que, que a sua cabeça dói? Não sei. E às vezes o paciente não sabe, não sei. Ah, quando eu tomo café, aí a desculpa, eu não tomo café, ou eu não comi chocolate. A gente vai dando uma falsa Uhum. justificativa. Ah, porque se eu não comer chocolate, minha cabeça dói. Eu tenho que comer chocolate todo dia depois do Você almoço, ouve muito né? isso? Então, assim, muito. Nossa, não, peraí que eu tenho que tomar café, porque quando eu não, eu mesmo, eu tinha isso. Ah, se eu não tomo café, eu fico com dor de cabeça. E realmente fica. Eu criei um vício ali, né? É um vício. Entendi. A mente não quer saber se é um pó, se é café, Uhum. se é chocolate. Ela starta aquele vício ali, né? E então a gente fica preso E brota nisso, em algum lugar, né? né? É só a ponta do E iceberg, brota né? do lugar. A maior parte dele tá Então, embaixo. assim, tá embaixo. Então, assim, mas você não toma café? Eu mesmo tenho uma prima que fala: não me fala comigo antes do meu café. Mas é crença, você pode ficar sem um café que não dói. Não, se ela ficar, realmente vai dar Sim, dor de sim, cabeça. sim. Ela já estabeleceu isso já deu esse comando para o cérebro dela, para a mente, para o corpo, a biologia dela inteira. Quem sou eu para Sim. falar que Lembra não? da época da manga Né? com leite? E assim, não é? Manga Hoje com em dia ninguém leite, eu não posso ficar sabe. sem café. As gerações de É, hoje nem sabem o não, que é isso. mas dizem, né? Essa história da manga colete é muito interessante. Dizem que assim, os escravos, como a manga era muita Já ouvi essa fartura, os história. escravos comiam manga, Aham. né? E os senhores de engenho, para poder os escravos não roubarem o Uhum. leite, porque e comer com manga, ele falava que leite com manga fazia mal. Matava. Então eles não matavam, né? Então os escravos foi uma história que inventaram para os escravos não usarem o leite. E a fruta que eles comiam era a manga, né? Sim. Então acabou que Se tinha eles abundância. contaram essa história. É, então é isso que a gente fala, essas crenças limitantes. E isso vai perpetuando séculos e séculos nós, né, dentre nós. A gente tem crenças aí sociais, religiosas, Sim. sexuais. Então a gente vai alimentando essas crenças. Uhum. E, na verdade, essas terapias integradas, elas vêm quebrando essas crenças. Quando eu quebro, eu desmonto essa estrutura da dor. Entendi. O que é a dor? A dor está aqui, ó. Eu tenho uma erisipela que está com um buraco assim na minha perna. Mas aqui tá, essa erisipela, essa doença está sustentada por um monte de crença aqui, né? Por um monte de situações emocionais ali. Então, quando a gente trabalha esse emocional, eu vou quebrar essa estrutura. Uhum. E muitas vezes o paciente não quer trabalhar essa estrutura, Uhum. quebrar essa estrutura, porque vai cair. Sim. Mas eu preciso quebrar, estou sustentado em cima disso aqui. Então, eu não vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar essa sustentação aqui. Uhum. E quando eu quebro essa sustentação, muitas vezes eu vou tratar um paciente e ali eu vou vendo, gente, isso a gente vai tratar isso. A pessoa fala assim,
Ah, mas a gente trata uma coisa e aparece outra. Não é questão. Tem uma dor aqui. Essa dor vai implodir para onde? Se você não liberta ou joga fora, tem gente que está assim, aí fibromialgico, né? Ele está com dor na coluna, está com dor de cabeça, ele tem dor, a dor vai É, andando. fibromialgia é complicado nesse sentido. Fibromialgia, é. E às vezes a pessoa tem mesmo a dor que anda, né? Ela melhora uma coisa, ela arruma outra. Ela melhora uma coisa, ela arruma outra. O próprio corpo vai Uhum, alimentando isso. Eu tenho que estar com alguma uhum, coisa para poder justificar. Por isso que as pessoas têm receio de ir ao psicólogo às vezes, né? sim, Vai lá para arrancar, né, o véu. sim. Arrancar o véu dói, Vai né? apertar na Eu não ferida, quero ver. né? Vai mexer minha feridinha, É, deixa eu quietinha é. aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que você desse alguns exemplos, assim. A gente, assim, o seu público talvez não seja, mas o meu público tem muita gente que é leiga no assunto e tal. E eu queria que você exemplificasse, para a gente poder esmiuçar bem, assim, é, na sua experiência, o que que você tem visto, assim, quais as questões que você tem mais visto e quais as técnicas você tem aplicado para resolver, para tentar amenizar talvez esses problemas. Então, olha só, a gente vai arrumando pretexto para tudo, né? O ser humano ele é algo incrível, a mente da gente é algo assim, é o solo muito fértil. É a ferramenta mais poderosa, mas também pode ser a ferramenta mais Sim, destruidora, né? Então, assim, eu falo muito, eu tenho mentorias nos grupos de WhatsApp, e eu sempre falo, usa a mente a nosso favor. Porque se você pensar assim, toda a existência humana, tudo, tudo, tudo que existe no planeta, adveio de um pensamento. Deus falou, vou criar o mundo, e assim Deus fez os céus e viu que era bom, fez a terra, os mares, os pássaros, e viu que era bom. Houve um pensamento. Então, qualquer objeto que você pensar, alguém pensou, vou inventar um carro, vou inventar um motor, vou inventar um abridor de lata. Ele pensou e executou, ele partiu para uma ação. Então, toda dor que a gente, só para a gente entrar no que você perguntou, toda dor que a gente tem, ela advém de quê? De um pensamento, de um conflito, de uma situação do qual eu não soube lidar. Assim, tá? Segundo as terapias integrativas, que é as que eu sigo, que é a medicina chinesa, nova medicina germânica, que baseada nas 5 leis biológicas, que é o do Dr. Hammer. Então, assim, aí agora criou um outro pano de fundo, a pandemia. Agora a pandemia veio, eu vou ficar deprimido. Então, assim, se você coloca lá no Google, dor nos ombros, ombro e pescoço. É a dor que mais tem, as pessoas têm sentido ultimamente. A emoção é medo, porque está todo mundo com medo. Medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder alguém da família, medo de ficar com sequela, medo de ficar sem dinheiro, não sei se eu vou trabalhar. Então, assim, o que a gente tem, que eu tenho mais visto é dor no pescoço, né? Primeiro porque celular. a postura celular, home office, Uhum. né? Eu não, as pessoas não estavam preparadas para isso, então é uma cadeira comum, é uma cadeira que geralmente almoçava-se, né? E passou a ser a cadeira de trabalho. Sim, E medo de. Então, assim, e está com muito posicionamento. Só que para dentro da medicina integrativa, medicina germânica, a dor do pescoço para a gente ela tem uma outra conotação, no sentido de desvalorização, né, de cabeça baixa. Quando eu tive que baixar minha cabeça diante de uma situação que eu não consegui levantar, que eu não consegui me impor. interessante. E a dor de pescoço tem uma conotação assim, a gente não vê o sintoma fisiológico, não. Entendi, A gente vê como instrumento de que a medicina convencional disse que é cervicalgia. entendi. Uma dor
uma dor nos músculos do esternocleidomastoide ou nos músculos acessórios, que vão te dar uma dor de cabeça, por quê? Postural, movimentos bruscos, porque você pressiona aqui, porque ela tem uma justificativa, né? Mas, para a gente, não. Ela tem uma conotação de desvalorização. Entendi. Quando eu tive que baixar a cabeça, e foi complicado eu baixar. Porque tem gente que baixa a cabeça o dia inteiro e não tem. Não tem a cervicalgia. Sim. Se você pega lá 10 empregados, tem 3 que tem, 10 não tem. O que esses 3 tiveram? Que para ele foi difícil ter que baixar, para o outro não foi. Entendi. Falam assim, né? Então, assim, toda dor, a gente não chama nem de dor nem de doença. Todo sintoma, ele tem um conflito, um contexto, e tem um conflito atrás disso. Então, a gente não vê. Mas o que a gente tem mais, que eu tenho mais tratado aí, por incrível que pareça, é pescoço, ombros, né? E muita gente com dor na lombar, em fase ficar sentado, muito tempo sentado. Uhum. Então, quando eu vou tratar as pessoas que estão com dor na lombar, ou pescoço, eu falo, mas você já não ficava sentado antes no trabalho? Tá trabalhando mais horas? Você já não ficava com o pescoço baixo antes no trabalho? Aí se você busca no Google, é por causa da pandemia. Porque está em casa, mas você só trocou o ambiente, tá bem? Aí quando você começa a fazer lá isso com o paciente, você começa a desmoronar essa estrutura que eu falei lá no início. Entendi. Não, mas no trabalho você ficava muito mais tempo sentado, porque pelo menos você está aqui, você levanta quantas vezes para beber água, você levanta. Você está no seu ambiente, você está no seu território, você está no seu habitat, não tem ninguém te vigiando. Uhum. Vamos te vigiar pela câmera, ver se você não sai, você está ali, se não está. Mas você pode falar, dá licença que eu vou tomar água, que está tudo bem. Então, são estratégias que o ser humano, que a mente vai criando para auto-sabotar. Uhum. Porque sentado você já fica, próximo, próximo. Fico muito de cabeça abaixo, mas você já ficava. Por causa do computador, iluminação, apaga a luz. Ou acende a luz. Bota uma ring light. Mas a empresa tem que me dar. Mas ela não vai te dar. Ou você compra uma ring light, paga R$30, R$40 uma ring light, ou sei lá, uma lâmpada. Ou o remédio você já está comprando, só faz a troca. Troca o remédio pela ring light, beleza? Aí você vai tirando essa estrutura, ele não tem explicação. Entendi. E isso assim, eu trabalho para todo e qualquer sintoma. Entendi. Eu falo que eu tive uma tendinite de 7 anos e o médico, o ortopedista, justificava para mim que era por causa da idade. Falei, doutor, mas eu tenho 40 anos. Aí ele, não, é porque quando a mãe da gente está grávida, né, do filho, aqueles ossos ali, ela produz para durar 40 anos. Aí eu falei, só está esquecendo um detalhe. O meu osso do joelho direito tem a mesma idade do joelho esquerdo. O direito dói. Não tem justificativa. Uhum. Porque você exerce um peso mais, utiliza. Eu falei, doutor, juro para o senhor, a mesma quantidade de passos que eu dei com o joelho, com a perna direita, eu dei com a esquerda. Porque eu nunca fui saci, eu nunca saí pulando. Pode até ser uma questão motora, de eu tentar pular uma escada e não conseguir, ou me lesionar, cair, machucar, mas não foi o caso. Uhum. E ainda assim, eu não ando, porque você anda puxando, eu ando puxando, mas eu não puxo 2 toneladas em cima da perna direita. Então, assim, algumas coisas que não tem justificativa pra gente. Entendi. Entendeu? A medicina, tem dor de cabeça porque eu tô dormindo, eu tô com dor na coluna por causa do meu colchão. Gente, vai na rua pra você ver. Pergunta se morador de rua tem dor de coluna. Eles podem ter mau hálito, piolho, pele muito suja, grossa, mas dor de coluna eles não têm, não. Tô gorda porque eu tô ansiosa, não tô dormindo por causa do colchão. Aí você vê lá morador de rua gordo, você não vê morador de rua fora do peso. Não. Por quê? Porque eles têm que lutar
lutar pela sobrevivência. Ali o corpo já falou, olha só, você decidiu vir para cá. Agora é contigo. Não é mole não, é duro, hein? Vai se dar o luxo de ter, nem se dá um luxo, é a própria mente. O corpo mesmo, biologicamente, ele vai falando, olha só, é o que tem para hoje. Uhum. Vai ficar aí falando que está com dorzinha na coluna, volta para casa. Uhum. Porque é o que tem, Sim. né? Então, o próprio corpo, você vê que o próprio corpo uniformiza. A própria fisiologia vai uniformizando o corpo do cara. Uhum. Se adapta. Olha, outro dia eu estava vai adaptando ao que é o meu território. Então, toda vez que tem às vezes, uma perda do território, eu estava na minha empresa, vou para casa, realmente, a gente entra em conflito, a gente é ser humano, Uhum. né? Mas o que eu vejo assim, a grande questão é que o ser humano não resolve. É porque ele não resolve conflito, ele quer resolver problema, e problema a gente não resolve. Uhum. Deixa para resolver quando já Né? virou uma coisa muito grande, né? Exatamente. O que o urso polar faz? Né? O urso polar está lá, ele sabe que ele vai hibernar, porque tem 6 meses de gelo. O que ele vai fazer? Eu vou comer muito e pronto, acabou. Uhum. Lá depois eu sei que eu vou emagrecer e eu volto meu peso normal. Uhum. É por isso que ele E engordou. então, o que você tem mais visto é dor no pescoço, no Lombar. lombar. De que forma você trata ajuda essas pessoas assim? Então, eu trabalho com a acupuntura, eu trabalho com a ventosa, eu trabalho muito com a manual, com a massagem. Uhum. Então, assim, de tantas técnicas que tem, aí eu desenvolvi um método, que aí eu junto um pouco da massagem, o ponto da acupuntura, as técnicas de manobras, às vezes, das massagens, a ventosa, junto com aroma, com cromoterapia, e fiz um geralzão, como diz a minha amiga, faz um geralzão. Uhum. Então, aí eu desenvolvi esse método, que é o método aliviador, em que eu trato dores em pouquíssimas sessões. Legal. Principalmente a dor aguda, essas dores que estão 2, 3... Você pode até estar com anos com a dor. A gente vai vendo esse fundo emocional. Uhum. Então, aí eu juntei um pouquinho de cada técnica e desenvolvi esse método, né? Eu não criei, eu desenvolvi, idealizei o método, que é o método aliviador. Porque você vai no acupunturista, é só acupuntura. Uhum. Você vai no fisioterapeuta, ele não vai tratar dor, ele trata lesão, Sim. né? Ele vai tratando a lesão para aquilo ali ir melhorando e até chegar ao tratamento. Uhum. Você vai, e o fisioterapeuta ele não faz massagem. Quem faz massagem é o massoterapeuta. E eu dizendo que a massagem, ela cura, cara. Massagem, não a massagem relaxante. A massagem relaxante até um copo de cerveja né? Mas, assim, a massagem, o ponto certo de você vir lá e tratar dor de cabeça, você desmembra, assim, meio mundo para a pessoa. Uhum. A gente trata obesidade. E para o corpo, pouco importa se a doença que a gente não vê como doença, uma tendinite, uma espinha, um câncer ou uma obesidade. O corpo, para ele, é tudo igual. Entendi. Porque se você bota lá no microscópio, você vai ver lá a célula. Não tem célula de fulano, beltrano, é célula. Sim. Mitocôndria é mitocôndria. Agora, o sangue, ou ele é positivo, negativo, AB, OB, né? AB, negativo, positivo, O, A, positivo. São só esses tipos sanguíneos. Aí por que determinadas pessoas sofrem com determinadas doenças, se curam e outras não? É essa a grande questão. Entendi. E aí você juntou todas essas técnicas que você... Algumas, né, técnicas. Sim. Aí eu incluo ali e a gente trata. Bem legal. Porque aí você junta várias frentes, né? Seria isso, várias frentes. Várias informações. Muito maneiro. E me diz que aí não fica limitado. Sim.
Muito legal. E você tinha falado sobre sequelas de Covid. A gente estava conversando antes também, você tinha me falado sobre alívio de alguns sintomas. Me fala um pouco nisso, de que forma você está atuando em relação a isso. Então, é, as pessoas, né, os médicos falam, agora justificam, eu creio, quem sou eu? Não fiz medicina, não cursei longe de mim, de contestar alguma ciência, a medicina, principalmente os médicos, que eu acho maravilhosa a profissão. E eles se justificam, né, que posso sim, é igual dengue, pegou dengue, depois você tem sequela da dengue, que é dor nos ossos, dor nas articulações, Eu já peguei três dor no vezes e nunca muscular. tive sequela de dengue. Três. E por que que umas pessoas dão sequelas e outras não, É né? dengue, gente, não é Covid, não, Então, pelo amor de assim, Deus. então aí também tem a sequela da Covid, né? Uhum. Pegou Covid, aí tudo que você tem depois do Covid é sequela do Covid, né? Você tem que melhorar a sua... Aí fala assim que a pessoa que pega Covid é que está com a imunidade baixa. A teoria da medicina integrada é diferente disso. Por que assim? Imagina uma pessoa com imunidade baixa. Quem teria imunidade baixa? Um portador de HIV, que ali você tem imunidade baixa, acabou. Uhum. Ali não pode baixar mesmo. Eu tenho imunidade baixa, quem faz uma quimioterapia ali não pode. Agora, eu tô com a imunidade baixa, eu peguei Covid. Mas por que você não pegou outra doença? Ou tudo bem que não seja Covid. Então, quando fala assim da imunidade baixa, a imunidade baixa, para a gente vê que órgão. Em que órgão? É no baço? É no pâncreas? Ou por quê? Porque está relacionada a uma emoção. Porque a imunidade baixa, meu amigo, você cai. Se a nossa imunidade mesmo baixar, cai. Então, assim, fulano gripou, que está com imunidade baixa, não é a imunidade baixa aquilo. Uhum. A gente tem que olhar o que tem contexto está por trás disso para a medicina Sim, integrada, medicina integrativa, tá? A convencional é sim. outra Eu acho que coisa. hoje em dia não estão nem falando tanto mais de. Falando assim, no sentido, não estão dando mais essa explicação somente de imunidade baixa para a Covid. No início falava muito, né? Eu acho que hoje já caiu um Exatamente. pouco por terra isso, porque Já pessoas com caiu, porque viu saúde. que tem gente aí que tem a imunidade lá em cima e pegou. Sim. Eu estava vendo um cara aí que pegou, acho que é apresentador, César Filho, César, Zucatelli, não sei o que é Zucatelli, Celso. Celso Zucatelli. Eu alimento muito bem, a minha rotina de atividade física é maravilhosa, eu tomo vitamina C de A, B, C, zinco, eu nunca fumei, nunca bebi, a minha imunidade é de garoto. E eu peguei Covid. Uhum. Não tem a ver com a imunidade, nem Covid, nem doença nenhuma, não tem a ver com a imunidade. Porque a imunidade baixa requer tanto do organismo que quando baixa é para tombar a pessoa. Uhum. Então, assim, aí como é que a gente vai tratando essa sequela? Uhum. Não é ir lá e vai. Primeiro eu tenho que ver que sequela é essa. Dor de cabeça. Eu não tinha antes de Covid. Nossa, você passou um baque, você achou que você ia morrer, você sofreu algo impactante, inesperado. Você se viu na fila da morte. Você não vai ter dor de cabeça constante? Pode ser que você tenha. Uhum. A gente vê a sequela assim, né? Você ficou lá 23 anos sem oxigênio, tá com sequela, falta de ar. Meu amigo, você ficou 23 anos, 23 dias no oxigênio. Palpável, seu Uhum. corpo ainda está acreditando que você está lá naquele estágio. E se eu te falar que você já saiu daquele estágio lá, você já pode respirar. Aí tem que fazer fisioterapia respiratória, porque aprender a respirar de novo. Porque eu passei tanto tempo, ou se não, nem respirar de novo, né? Expandir meus pulmões, os alvéolos, né? Eu vou ter que aprender, eu vou ter que refazer, eu tenho que voltar, eu tenho que me acostumar, porque eu fiquei tanto tempo atrofiada e vai ficar. Você ficou tanto tempo atrofiada ali, Uhum. com o oxímetro ali, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Então, essa sequela, a gente tem que ver
que órgão está por trás disso, que sequela é essa. Uhum. Agora mesmo, eu atendi uma paciente que ela falou, estou com sequela de Covid, qual é? Dor de cabeça, meu marido, e o meu coração. Você fez exame no coração? Fiz, não deu nada. Estou fazendo bateria, vou voltar amanhã, não está dando nada. E por que o coração? Aí o marido Mas dela... qual era o eu falei, sintoma que é o da coração? questão do coração? Ela está sentindo falta de ar e ele falou que era o coração, né? E ela está desmaiando. Ah, Ou seja, não sobe sangue nem oxigenação para o cérebro. entendi, Você pode desmaiar. E o marido dela é a falta quando está respirando curto, entendi. né? E eu falei, não, a gente vai trabalhar isso. Por quê? Quais órgãos são responsáveis pela oxigenação? Coração e pulmão. Uhum. Então, entra o oxigênio, faz aquele trabalho todo lá nos alvéolos, faz lá no coração, nos vasos cardíacos lá, bate no cérebro e vai fazendo isso. Entra oxigênio, sai gás carbônico. Entra limpo, sai sujo. Entra limpo, sai sujo. Então, por que não está... E qual que é a peça principal do coração e do pulmão? Oxigênio. Então, vamos trabalhar essa oxigenação. Vamos respirar. Uhum. Vamos respirar. Eu tenho uma amiga, ela é de Belo Horizonte, que ela tem um garrafão, um cilindro de oxigênio na casa dela. Eu falei, você bota remédio aí dentro? Não, é só oxigênio. Mas não tem aqui de graça. Mas ela tem problema Por que respiratório? tem? Não, ela tem cefaleia em salvas. É uma dor de cabeça que ela vem tum, 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 Ai, tum, tum, coitada. da pessoa quase morrer de tanta Nossa. dor. Aí tem um oxigênio. Falei, vamos começar a trabalhar então essa parte emocional, espiritual, que seja. O ar está de graça, por que enlatado te serve e o natural não te serve? Bota no cilindro. Eu achei até que tivesse remédio. Ela falou que não tinha, né? Que ela toma o remédio depois ou antes, depois. Então ela precisa, né, Entendi. oxigenar aquilo, um negócio que está entubado, né? Que está encanado, que está no galão cilindrado lá. Então, assim, a gente vai quebrando essa estrutura, até minha mesmo, por exemplo. Esses dias eu fui sair, como eu tirar o carro da garagem, eu travei a coluna. Eu fiquei uns 15 minutos assim, travada. Não virava para frente nem para o lado. Falei, não, peraí. Eu vou me tratar como eu trataria um paciente, né? Então, eu vou ali, fui fazendo a massagem, fui me desfazendo porque, assim, desencadeando. O que desencadeou isso, né? Então, quando a gente pega essa estrutura ali, a gente joga isso no chão, onde que a pessoa relaxa. Então, a pessoa sai da sessão assim, você me tirou 500 quilos das costas. Entendi. Então, esses... Apesar... desculpa, fala. Além do toque, além que o toque, ele relaxa, lógico, eu estou tocando, Sim. Né? Existe também um trabalho que eu vou dando de gatilho mental para a pessoa se livrar da dor. Não é só o toque. Vou verbalizando situações para ele, para o paciente, para ele jogar fora isso. Ou, se você não vai jogar fora, o que nós vamos fazer com isso? Vamos transformar isso. Entendi. Então, até essa questão das sequelas, né, da Covid, você consegue amenizar. A gente vai olhando o lado emocional. Entendi. A gente consegue amenizar, sim, com certeza. É a mesma coisa, tipo assim, você joga a bola lá, aí você torceu o tornozelo, operou, tomou remédio. Neymar, por exemplo. Neymar tá lá jogando bola, tirou o tendão de Aquiles lá, torceu, rompeu o tendão. Foi lá, operou, tomou remédio, fez a fisioterapia dele, não importa se é o melhor médico, se ele tem dinheiro, não é esse o julgamento. Minha amiga, dá 3 meses ele tem que estar jogando. Não faz sentido, operou, colocou um ferro ali. A mente não quer saber, o corpo não quer saber se é ferro, se é plástico, se você botou ali, se é osso de verdade. Resolveu o problema. Tá expulsando. Aí a gente entra para a questão emocional. O que está expulsando? O corpo não faz, não está rejeitando. Que rejeição é essa? É para o seu bem, é uma platina para o seu bem. Ou é isso ou é nada. Por que está rejeitando? Pode ser que tenha feito alguma coisa ali, pegou um tendãozinho, um nervozinho e atrapalhou, vai lá, refaz.
Mas chega 3 meses, chega um período, tempo, fez lá. Operou, tomou remédio, fez fisioterapia, ficou no gelo, pôs compressa, você tem que andar Sim. normalmente. E tem gente, você vê que tem gente que fez opera, às vezes o joelho operou, tem 20, 30 anos, e anda de muleta até hoje. Ou ainda sente dor, Tem muita gente que já diz, foi pro emocional. tem muita gente que diz, não sei se tem alguma relação, tá? Eu não tenho essa experiência, então, de repente, assim, do meu lado é muito fácil julgar, mas assim, tem muita gente que diz que quando o tempo muda, faz frio, alguma coisa assim, É, sente. Isso faz algum é, sentido? tem isso mesmo. Assim, é lógico que o frio, ele faz a gente encolher, né? Porque ele diminui a nossa circulação. Não é que ele diminui, a gente fica mais quietinho, então assim, a gente quer parar, né? E se eu estou parando o corpo travando, eu estou parando também, a minha circulação diminui, meu batimento cardíaco, a oxigenação, eu fico tentando não gastar energia para poder me Sim. proteger, né? Então é comum, é bem comum, assim, as dores dos pacientes vêm em época de frio, sinusite, dor nos ossos, que ossos não dói, né? Uhum. Dores nas articulações, mas tem os tendões. Para a medicina chinesa, a gente tem vários pontos, né? Principalmente esses aqui, ó, onde que entra frio, que é o Palácio dos Ventos, né? Que a gente chama de Palácio dos Ventos. As narinas, né? Então, tudo que está aqui a gente quer Sim. cobrir, né? Tudo que tem buraco a gente quer É. cobrir. Por quê? Porque vai entrar e eu quero me aquecer, Aham. eu preciso me aquecer. Então, tende a ficar mesmo, tá? Tende a ficar mesmo, assim, mais propensa à Sim, dor. fica mais sensível. Mas não é isso, não. Mas para terapia integrativa não é o tempo, não. Fosse assim, quem mora no Canadá morreria, né? Verdade. Eu tenho uma paciente, essa minha paciente que eu atendi hoje, ela falou assim, é, eu depois que eu vim para Macaé, eu adquiri rinite e sinusite. Então, aí principalmente nesse tempo frio, você morava onde? Petrópolis. Aí Macaé é mais frio que Petrópolis, Friburgo. Oi? Macaé é mais frio que Friburgo. Ela, Hã? não tinha pensado. Então, é uma crença que ela criou, uma estrutura que ela criou, né? Ela mudou, eu falei, você mudou de território. E qual animal? A gente usa dentro da terapia integrativa da medicina germânica muita etologia animal. Então, qual animal que está sempre. Então, para a gente, o contexto das doenças respiratórias tem um contexto de território. Quando eu mudo de território, algum conflito que aconteceu ou na minha casa, ou no meu trabalho, na minha escola, então ele é territorial. E os animais são muito Uhum. territorialistas, e nós somos o quê? Animais. Uhum. A gente é um animal que a gente está em evolução ainda. Então, toda vez que acontece um contexto de mudança de clima no meu território, eu vou largar a sinusite, a rinite, eu vou ter dor, porque houve uma mudança. Né? E eu vou justificar isso, que esse clima que aconteceu fosse assim, todo americano teria sinusite, rinite, bronquite, não viveria, né? Uhum. 40 graus, 20 graus negativo. Ah, mas lá eles estão acostumados, querida, mas a gente também está acostumado no Sim, Brasil. dependendo da região de E o lá e nosso. daqui também. Exato. Ah, não, mas eles estão acostumados com 20 graus, mas você não está em 20 graus aqui. E aqui você está acostumado. Você nasceu, o que você sabe que aqui é um calor de 45 graus e meses depois você tem o quê? 18 graus, 20 graus. E adaptação, Sim, é adaptar no seu território. muito legal. Mas quando a gente fala que tem um conflito nesse território, não é no Brasil, é o território o que para ele está sendo invadido o meu território. Entendi. O que o animal faz quando invade o território dele? Nossa, Ele sim. ruge. Ele ruge, né? Ele demarca. Vai num cachorro para você ver e invade o território dele. Um gato. Então, a expressão é pelas vias aéreas, né? Muito. Então, não mexa no meu território, porque eu vou agredir você, eu vou te arranhar. Só que o homem não faz isso, ele não agride, mas ele verbaliza, ele ainda. O corpo vai falando, né? Reage de outra Estão forma, invadindo né? meu território.
de uma outra forma. Muito legal. Haja visto que, por exemplo, você percebe que todo atleta, quando faz o gol ou ganha a corrida, ele tem essa expressão. Esse território é meu. Eu venci esse território. O cara faz o gol, ele tem que expressar isso através dessa oralidade Sim, aqui que a gente sim. fala, né? Então, esse território é meu. Então, o corredor, o jogador, que ele vem, ele, tipo assim, eu bato no peito. Uhum. Invade um, o habitat dos macacos para ver. Ele vai falar. Ele não sabe verbalizar, então ele vai urrar, ele vai gritar através das narinas e da boca e bater no peito que o território é meu. Uhum. Assim, né? E a demarcação, como que os felinos, né, fazem quando sentem, né, através do olfato e do ouvido, que tem uma ameaça. Eles começam. Não vem que aqui tem dono. Então, o quê? Essas expressões que nós temos é alguma ameaça externa que a gente está tendo. Uhum. Muito legal. Quando eu me sinto ameaçado, e quando eu sinto ameaçado, no meu território eu vou rugir. Uhum. Aí, como eu não rujo mais, aí eu vou expressando através dos meus Aham. sintomas. Porque o leão lá, ele não vai falar, ele não vai expressar, ele não vai ficar deprimido. Uhum. Se você vier, ele vai te atacar e resolver o problema. Porque animais não resolvem problemas, resolvem conflitos. Eu estou me preparando, eu ouvi, eu senti o cheiro do inimigo, do meu predador, ou eu vou correr ou vou lutar. Uhum. Lutou, acabou. Aí ele não fica, nossa, o leão era meu amigo. Meu amigo tentou roubar minha casa, minha esposa e minha família. Não, ele foi lá e resolveu. Perdeu, tchau. Quem o mais forte fala, eu mando aqui, te expulso daqui, ele vai embora caçar a vidinha dele. Resolveu, acabou. Mas ele não fica ali. Acabou. Aí a gente não, nossa, minha amiga, roubou meu marido, nossa. Fala, quando roubou, eu imagino pegar assim, né? Colocar assim, sair correndo com o marido. Roubou meu marido, nossa. Lógico, nós somos campos de emoções, a gente é diferente dos Sim, animais. sim, sim. É isso aí, Jaqueline. É, Então, assim, a gente é diferente dos eu animais, ia, mas a gente tem que aprender. Crenças limitantes limitam literalmente, é eu ia verdade. falar isso pra Então, ela. nós temos que aprender a, a administrar nossos conflitos. Conflitos não é para guardar, é para resolver. Uhum. E por que a gente tem dor? Por que a gente está doente? Porque a gente não resolveu o conflito. Uhum. Mamãe brigou comigo quando eu tinha 5 anos e falou, olha, eu estou te corrigindo, eu vou bater em você, porque mamãe te ama, para você aprender, porque antes de você aprender comigo, fica com o mundo. Aí eu aprendi que o amor dói. Aí eu vou o quê? Querer um relacionamento que me ame, me violentando, dizendo que me ama e que me agride, que me aponta. Porque eu aprendi lá atrás. Eu não resolvi o conflito com a minha mãe. Minha mãe não me ensinou a resolver. Uhum. Ela me deu uma ordem e eu acatei essa ordem. Então, aí a gente vê esses relacionamentos abusivos, né, que também está dentro de um contexto conflituoso. Uhum. Né? A gente vê lá, não, depois que meu pai jogou na minha cara que homem não faz isso, nunca mais eu fiz. Homem não chora, eu não vou chorar. É, mas papai Né? E falou e assim, hoje? Você é adulto, faz o que com isso, né? exatamente. Papai falou, você cresceu e... É. Então, é porque essa pessoa está presa nessa Uhum. criança. Então, todo conflito que a gente busca, eu estou com uma dor na lombar, eu sei que tem um conflito ali. Uhum. Aí eu vou para a sessão, vou conversando, fazendo anamnese, avaliação. Tem um conflito ali de desvalorização, eu não consegui me mover, foi complicado, eu me senti impotente. Então, o que eu pego ali? Então, eu vou pegar um conflito de uma situação que ele passou, que ficou difícil dele girar. O que a coluna, vamos pôr, a vertebral,
ela tem esse poder de trazer esse movimento, né? Então, o que você tentou movimentar, você não está conseguindo? Uhum. Quando fala assim, cara, 50% já destraveu a pessoa. Aí a gente leva para a maca e vai tratando os outros 50%. O resto é com ele. O restante é com ele. A caminhada depois é com ele. Uhum. Então, para a gente, assim, todo conflito, toda dor tem um conflito, Uhum. toda dor emocional ou fisiológica, ela tem um conflito espiritual, ela tem um conflito que não foi resolvido. Uhum. Porque o ser humano ele quer resolver problema e não resolve o conflito dele. Nós não resolvemos nossos conflitos. Sim. Fátima está dizendo aqui, linguagem corporal revelando conflitos, né? Exatamente, doutora falando. Jaqueline está perguntando aqui, pode ser aquela com conflito ou pode ter mais? Então, pode ser vários conflitos. O que é legal nessas terapias integrais, é que, assim, às vezes a gente chama efeito cascata. Se o conflito, por exemplo, você está com a dor de cabeça para a gente é um conflito de desvalorização. Aqui, na parietal, uma desvalorização moral, aqui, o contexto é espiritual, aqui, um contexto profissional e intelectual, aqui, um contexto das minhas inseguranças. Fala das minhas inseguranças, daquilo que eu não consigo, o que está atrás de mim eu não consigo enxergar. Né? Você fala assim, minha cabeça está doendo, a pessoa tem até dificuldade de olhar para trás. Então, o corpo já vai falando. Então, aí, quando, por exemplo, você está com um conflito, que é desvalorização, que você se sente impotente, e se você, por exemplo, tem uma dor na coluna, e tiver dentro do mesmo conflito e dentro do mesmo tecido embrionário, é uma outra informação também, aí você pode ser que, se tiver dentro do mesmo conflito, do mesmo tecido embrionário, e no mesmo contexto, você resolve a dor de cabeça e você resolve na lombar. Nossa! Aí é efeito cascata. Efeito cascata. Pode ser uma dor no pé, pode ser uma gastrite. Se tiver a gastrite, é por isso que às vezes o médico fala assim, isso a medicina fala, mas o convencional fala sem saber. Você está com dor de cabeça, pode ser estômago. Pode ser estômago. Pode, mas para a gente ter um conflito assim, de desvalorização, de impotência, eu tenho que ver se é de desvalorização, se é de impotência ou de submissão. Eu tenho que ver se isso foi de forma inesperada, como que foi isso, e pode ser que quebre um conflito, você vem quebrando outros, mas não é sempre não. Mas geralmente é para cada dor, para cada sintoma, para cada doença, sintoma, um conflito, porque tem um contexto diferente e tem o tecido embrionário. Porque eu só vou identificar a dor que você sente através do tecido embrionário. O mectoderma, o exoderma, o endoderma, que é o processo de milenização cujo qual a gente foi formado, o nosso corpo foi formado. A cabeça, o estômago foi formado onde? Em qual tecido embrionário? Né? Então, assim, o tecido embrionário é aquele período de formação do corpo. Né? Quando é que formou a cabeça, quando é que ficou pronto o pé, ficou pronta a coluninha, é aquele tecido embrionário. E através desse eu tenho informação se você sofreu, foi o conflito que você sofreu. Entendi. Como a Jaqueline falou, é um Mais leque, fácil. né? Todo um contexto para assim, entender cada tem que sintoma. ter. Entendi. Cada sintoma. Tem que ter um contexto, tem que ter um conflito, tem que ter todo um aparato para eu juntar esse quebra-cabeça. Entendi. Entende? Deixa eu só mandar um beijinho aqui pro Sidney. Sidney já deve ter saído daqui, mas deixar um beijo para ele. Saudade dele, Sidney. De você, Sidney. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe, obviamente, a gente vive numa sociedade que gosta muito, a nossa sociedade ocidental, né? Gosta muito do. Vou só pegar meu carregador. Espera aí um pouquinho. Tá bom. Senão vai ficar na rua, a gente vai ficar na rua aqui. Então, a gente está entrevistando a Giovana Moll, que ela
falou que o sobrenome dela se pronuncia assim, sobre terapias integrativas. O título está aí, Terapias Alternativas, mas eu já perguntei para ela, ela disse que o nome certo é Terapias Integrativas, porque são várias técnicas que juntas ajudam as pessoas a amenizar, a até resolver sintomas, certo? Isso, Beleza. certíssimo. Eu queria te perguntar uma coisa. A gente, bom, como eu estava falando, a gente vive num aqui no Ocidente, a gente tem muito o costume de querer um comprimidinho para o negócio, tá sentindo um negócio, pá, um comprimido. Como a gente falou no início, fazer terapia vai demorar e vai mexer, e é pior para resolver, não tem um negócio que eu possa tomar para resolver, assim. Eu queria saber o seguinte, você já teve que lidar com gente assim que tinha preconceito em relação a essas técnicas. Às vezes, sei lá, a esposa era sua paciente e o marido estava sentindo alguma coisa, e aí ele não acreditava e ela acreditava, vai, vai, vai. E Tem como é que muito, foi tem lidar muito. com isso e o resultado? Me conta umas A, experiências assim. a, a terapia, as terapias integrativas têm muita resistência ainda, como você disse, a gente está no Ocidente e nós somos muito imediatistas, né? E lá, por exemplo, lá em Singapura, meu irmão teve na Coreia e em Singapura, até para você comprar um chiclete precisa de receita médica, uma receita do dentista para você comprar chiclete. Nossa, E ele falou, lá em Singapura, eu trabalho com duas japonesas, e assim, remédio, para você tomar um remédio, aqui, haja visto que você tem aqui em cada esquina, farmácia, uma igreja e um boteco. sim, Sinal de que a coisa emocional não anda bem, aham, né? Então, assim, é todo mundo procurando a cura. De quê? Né? uhum. Os bêbados, os bares, as igrejas e as E farmácias. cada vez surge Mas mais ainda coisa, tem né? Tem coisa que mais quando a gente era coisas. criança não É existia, hoje porque a gente ouve falar e fala assim, o que não que é isso? existia. E assim, a gente ainda tem muita resistência, porque você está vendo o paciente, ele vê que dá certo, muitas vezes vê que dá certo, mas ele não coloca que se tratou com a terapia integrativa. Entendi. Às vezes ele fala, mas eu também, eu tenho um paciente que fala, mas eu tomei um Torcilax depois do dia que você veio, então, mas não larga. Se o Torcilax, tem 4 anos que eu atendo, mas ele não, 4 anos para de ele é o Torcilax, Torcilax. não, eu também Tá. não, deu uma corridinha também, a coluna melhorou pra caramba depois daquele dia, depois da sessão, tá tudo bem? Ah, tá, eu dei uma corridinha também, posso, dei uma nadada, foi show de bola. Então tem muita resistência Sim. ainda. E principalmente, assim, primeiro que eu tomo remédio é mais barato, né? Mais barato entre Uhum. aspas. Segundo, que as pessoas acham caro. Eu fui falar o preço agora de um tratamento com apometria, a pessoa, nossa, isso tudo. Eu falei, olha só, você está desde os 14 anos, você tem 57, você está desde os 14 anos aguardando com esse problema. R$ 700, pega 700 de 57 menos 14, né? Dá 33 anos. 43, né? O que é 43. caro para essa pessoa para resolver um problema? 40 anos. Divide 700 por 40. R$ 700 por 40. Por ano. O que é caro? Aí você está com um carro. Não faço julgamentos. Eu acho que a gente tem que ter carro mesmo, a gente tem que ter o carrão. E não, eu sou a favor da riqueza, da abundância, mas sou a favor também do bem-estar físico e mental, né? Principalmente Não mental. devia estar doendo tanto, né? Talvez. Então, assim, quanto que é o japonês que você pede? R$ 100 no mínimo. Né? Que você pede um japonês a R$ 100. Aí se você pede para 3, 4 pessoas, é uns R$ 300. Aí você come ali, 20 minutos acabou. Né?
E você continua. Porque você acaba ali, você fica arrependido porque comeu, engordei, gastando dinheiro que não tinha que gastar, estou ferrada e a dor continua. E eu acho que essa questão Então, do assim, caro e do barato tem uma outra questão também, que eu acho que é muito do brasileiro, talvez, que é as pessoas não pensam assim, ah, e esse valor não cabe no meu bolso. Não, é o outro que está cobrando caro. exatamente, Porque assim, para uma exatamente. pessoa, R$ 700 pode ser muito caro e para outra pessoa pode não ser. Independente assim de quanto tempo está sentindo dor, obviamente que isso contribui para essa avaliação. Mas eu acho que especificamente nesse sentido, vamos tirar o exemplo de uma dor, um sintoma, e botar um exemplo, sei lá, estou vendendo um chinelo. Esse chinelo custa cinquenta Sim, reais. Nossa, isso tudo. claro, Chega a ser falta de educação, gente. As pessoas têm que entender isso. Se você não tem dinheiro para comprar aquilo, mas com R$ 50 eu compro 5 chinelos. Não é, importa, isso é um problema seu. Agradece, obrigada. E vai em frente. não, não me cabe. Não é que você tá caro. Eu falo, moça, não é que você tá caro, é que eu não tenho dinheiro mesmo. É que eu tenho um grupo de mentoria que eu te falei e eu tô essa questão até financeira mesmo. Muita gente tem muita ideia e fica só no papel e eu estou ajudando a destravar lá, com técnicas lá. E, e as pessoas falam assim, ó, eu dei esse exemplo, fiz um vídeo e falei assim, engraçado. As pessoas, nem que eu tivesse dinheiro, eu compraria um iPhone, né? Quanto que é um iPhone 11? 3.900. Quanto que é um Samsung? 1.200. Quanto que é o salário mínimo? 1.100. Mas você já compra um iPhone? Proporcionalmente Uhum, um iPhone, o valor do seu salário. Então, quando você fala isso, quando você começa lá que está caro, porque um iPhone é muito caro, você até impede da riqueza chegar, impede da abundância chegar, da prosperidade chegar. Porque se você olhar proporcionalmente, você usa um salário seu para comprar um telefone no valor do seu uhum, salário. Então, se você não vai comprar um telefone 3.900, você está se bloqueando, não permitindo ganhar o valor no mínimo aí de R$ 4.000, uhum. né? Porque eu não compro, mas você também não tem. Então não é porque você não compra, é que você não Uhum. tem, Assim, isso no né? momento, assim, eu não sei como é que você pensa, mas eu penso assim, às vezes você não tem hoje, amanhã você tem, mas isso não te dá o direito de você diminuir o trabalho do outro, querendo Exato, precificar o que o outro faz, atacar. Não tá exato. caro o que o É o que outro eu falo, faz, é o seu não é bolso o que fone não que tá cabe. caro, não, minha amiga. Exatamente, eu falo, não, o fone tá caro, para de falar meias verdades para você, é que você não tem dinheiro e ainda não tem o dinheiro e ainda não quer ter. Porque se você, com 1.100, você compra um celular de 1.100, se você tiver um salário de 4.000, você não vai comprar, duvido que você não vai comprar um Óbvio. iPhone, né? Vai comprar, você vai dividir de 50 vezes, Sim, mas vai sim, comprar. Assim como você faz sim. É. com o Samsung lá, o Samsung. Então, assim, o que eu faço? Eu dou pancada. Eu dou pancada, assim, no sentido, assim, Acorda pra vida. quando o cliente vem com essas teorias, eu já vou dando gatilho mental, eu vou tirando essa estrutura Aham, aqui. muito legal. Não, porque eu não posso sair, porque, nossa, eu não, toda vez que eu saio tem dor de cabeça, porque eu tenho que, porque mamãe. Não... Então, assim, as pessoas arrumam tanta desculpa Uhum. para não ir, para não fazer, para não querer, para não. Eu tava assim, eu vou falar porque é minha irmã e eu chamo atenção e ela não importa, não. Ela estava numa depressão profunda, e isso tem que confrontar a Jaqueline. Ela estava numa depressão profunda, vai lá fazer o curso. Não, não posso, porque eu tô gorda. Emagrece. Não, não é assim que emagrece. Não, mas é como? Aí foi lá, insisti, foi lá, fez o curso e tal. Agora vai, começa a fazer uns vídeos. Não, porque meu celular não tá bom, eu tô gorda, o povo vai me julgar. Então não vai começar nunca, porque aí você O fala povo que vai tem sempre que julgar. estar tá gordo.
mas também não tomo atitude para emagrecer, ou seja, eu não quero fazer. Então, muitas vezes a gente tem que deixar também para lá, porque a pessoa não quer O fazer, lugar da ela tem que reclamação é ter o mais tempo fácil, dela, né? né? E reclamar é mais fácil. Sim. E eu fui atender agora a mulher de muleta. Por que você está de muleta? Ah, porque eu rompi o ligamento, eu fiz uma cirurgia. Tem quanto tempo? 8 anos. Aí o Caramba! tempo esfriou, tá mudando e eu tô de muleta. Toda vez que o tempo esfriou, eu uso a Ah, muleta. entendi. Eu falei, eu vou tirar sua muleta, hein? Ih, vai ficar sem muleta. Aí fui lá, eu falei, vou tirar sua muleta. Pra que você anda de muleta? É isso que o médico falou. Bota uma palmilha. Gente, a pessoa Por que você prefere não bota ficar uma de palmilha? muleta do que botar uma palmilha. Aí eu peguei e falei, olha, você de muleta você vai ficar com dor no ombro? Ela, já tô. E na lombar, já tô. Então, aí você, em vez de ter um problema, você tem agora mais 3. Aí eu fui lá para tratar a lombar dela e eu falei, vou voltar uma outra hora para tratar o ombro. Uhum. Porque fica ali, fica empurrando. Sim. Então, voltando à questão do preconceito e tal, você acha assim que tem diminuído? Você acha que as pessoas estão se informando mais? Você acha que com essas questões da pandemia as pessoas se voltaram um pouco para esses tipos de terapia? Ou não? Você vê que não... Sim, é um longo caminho, né? Já começou bem, mas ainda há um longo caminho a percorrer. É muito ainda. Não é nem preconceito, é falta de conhecimento. Eu vejo que às vezes é falta de conhecimento. Tudo que você não conhece, você critica, você julga, você teme. Entendi. Então, assim, está sendo um trabalho de formiguinha, né? Já tem essa grande sacada do SUS, já tem reiki, aurícula, Sim, acupuntura, barras de axis, né? Hoje o reiki já se aplica aqui no sim. Rio. Não sei como que é aí, né? Em Minas, Jaqueline, mas aqui a gente tem qualquer comunidade aqui de Macaé tem aurículo, tem reiki, tem barra de axis, tem A acupuntura, acupuntura é é só bem marcar. Mas é difundida, né? aquela. A acupuntura custou Sim. chegar e agora está um boom aqui no A barra Brasil. de axis Assim, eu acho que para tá, cá, tipo, meio que na moda. Eu vejo muita gente. modinha. A Fernanda Souza, a Modinha. atriz, ela não sei se ela fez um curso ou ela é paciente de alguém, mas ela tá, percebo que ela está ajudando bastante a difundir a barra de axis, que ela fala É, muito disso. virou muito modinha mesmo. Barra de Axel, Teta Healing, essas atrizes caíram, e aromaterapia, essas atrizes aí caíram nessa pegada, porque não tem emprego para elas mais. Então, vou fazer algo que me dê, né? Tá bom, pelo menos vai difundindo. Uhum. E que bom que esse pessoal famoso assim, abre essa porteira mesmo de difundir, que tomara que fique bom para todo A mundo, Jaqueline está né? falando, inclusive, E que isso. viu Tem muita resistência até se conhecer. Depois que um vai e abre a porteira, quebra essa crença. exatamente. É isso Uhum. aí. Aí é bom, é legal, né? Porque assim, já que eles são formador de opiniões, a minha nunca foi. Mas já que são formador de opiniões, que forme boas opiniões por aí, deixem boas Sim. mensagens por aí, Informação deixem um correta, legado né? bacana, informação de que isso vale a pena, que é bom para o crescimento, né? Uhum. Tanto pessoal como físico, espiritual nosso, né? Do ser humano, que o ser humano está doente. Falar, o planeta está doente. Gente, o planeta, se a humanidade toda for exterminada hoje, o planeta se recompõe Sim, em 90 sim. dias, com muito mais espécies do que já existe. Então, o planeta não está Eles ficam, doente. Quem está fica doente é a melhor sem a humanidade. gente, inclusive. Sem a gente. Então, a gente que. Você vê que nesse início de Covid, quando a Baía de Guanabara ficou limpa, dava para ver os peixes, Verdade. né? E tudo voltou. Então, assim, regenera tudo. E assim a gente regenera Uhum. também. Se a gente começar a entender que a gente é 90% de átomo. Átomos, moléculas, prótons, nêutrons, né? Fótons, moléculas, célula.
que é uma pele? Bilhões de células, trilhões de células. O que é um olho? Trilhões de células, átomos. Então, se a gente perceber que a gente é um átomo e que tudo que tem na natureza é o que eu preciso, oxigênio, de onde que tira? Natureza, potássio, da natureza, mineral, da natureza, vegetal, da natureza. Então, a gente é uma natureza. E essa natureza, com o avanço da sociedade, essa natureza aqui, ela quer tudo. Ela é imediatista, ela quer ter carro, apartamento, e amanhã esse apartamento não dá, eu quero 2, eu quero 10, eu quero um carro, eu quero iPhone, eu quero tudo. Então a gente vai adoecendo, Uhum. porque a gente não se contenta, a gente não se limita, né? Então isso nos adoece, porque acaba que eu tenho tudo, mas eu não estou indo para dentro, que essas grandes atrizes aí estão entrando, vendo que baralho não é fora, é dentro. Eu tenho que me tratar por dentro, não é por fora, Uhum. né? Se isso fosse... Eu vejo muita gente, eu assim, todo mundo vai, você faz estética? Nossa, eu não gosto de trabalhar estética, a estética mesmo, assim. Uhum. Porque, assim, lógico, dou muito valor quem trata, tenho minhas amigas, indico, às vezes faço lá, mas, assim, eu não tenho muita paciência, assim, em ver a pessoa degradada por dentro e querer melhorar por Entendi. fora, só por fora. Aí dá aqui R$ 400 para fazer aqui uma micropigmentação e acha caro dar R$ 400 para tirar um trauma, para te libertar de um trauma. Pelo menos é o primeiro passo, se libertar de um Sim. trauma. Aí paga lá toda semana pé e mão, você quer R$ 30. Pé e mão toda semana. Então, 30 vai dar o quê? Uns 120. Aí acha ruim pelo menos uma vez, acha caro fazer uma massagem, uma... Não é caro, é porque a pessoa não tem dinheiro, mas quando tem também, às vezes, dá valor a outro tipo de Sim, coisa, sim, né? sim. Então, às vezes, a pessoa vai fazer drenagem. Ah, você faz drenagem? Faço. Você faz atividade física, você faz sua alimentação saudável, você está fazendo um treino diário? Não, então não faço. Aí eu vou tirar a gordura, não tira a gordura na mão, quem Pô, dera, né? Então, assim, tem que ter um sim. compromisso. Se a pessoa está compromissada, eu pego a cliente. Uhum. Não está compromissada, toma refrigerante, come açúcar, aham, não trato, não pego da drenagem, não. Uhum. E a gente está bem nessa pegada mesmo. Então, até eu trabalho numa clínica de estética que a gente, assim, vai tratar, a pessoa às vezes tem obesidade mesmo, mas nós vamos tratar o emocional. Então, a gente dá até uma sessão, inclui no pacote uma sessão Ah, legal. para esse start. Legal. Para esse start. Vamos trabalhar? Porque já que o corpo tanto faz ser uma espinha, ser um câncer, ser obesidade, vamos dar um start aí, ver por que você está engordando, Uhum. por que esse sobrepeso, onde foi esse conflito. E a gente pega esse conflito e a pessoa, poxa, porque toda hora você vai lá e come açúcar, essa compulsão pelo açúcar, pela cerveja, pela massa. Ah, é genético. Não, minha mãe era acima do peso, isso não significa que eu tenho que ser. A obesidade já se provou que não é genética. É porque sua mãe não era acima do peso porque ela não fazia atividade física e comia. Uhum. E você vai seguir a mesma Uhum. regra, ficar sem fazer atividade física e comendo? Não, mas é de família, não. A sua família tem lá, mas você pode É, mudar, só até o sobrenome a né? gente pode? Então você pode mudar a estratégia que a sua família é genético, sim, porque você está numa estratégia Uhum. familiar. Você já vem pegando o ritmo da sua família, muda o Sim. ritmo. Agora, Giovana, eu queria perguntar para você sobre. A gente já está chegando no final. É a última pergunta que eu queria fazer com você por conta do horário, porque senão depois a gente fica. A gente vai se empolgando e vai falando aqui. É Sobre verdade. resultados. Eu queria saber assim, Sobre, resultados. sobre o quê? Resultados. Ah, sim, resultado. Eu queria saber de pessoas assim que marcaram sua carreira, que tiveram resultados que você ficou emocionada porque pôde ajudar de forma que você
Assim, a pessoa chegou de um jeito, às vezes nem ela acreditava nela mesma, e você acreditou que Olha, podia virar outra pessoa e virou, e depois a pessoa. olha, aham. Isso é uma pergunta muito interessante, assim. Eu tenho, assim, 90% dos meus pacientes têm tido um excelente resultado em poucas sessões, que é importante, em poucas Que sessões. legal. Até brigam comigo, eu tenho amigos que falam, para de tratar o cliente em poucas sessões, que depois você não tem cliente. E realmente, ele não volta, porque ele trata tendinite, ele trata bursite, ele trata a coluna lombar, a não ser que algo esteja muito crônico e precisa de uma intervenção cirúrgica, e mesmo assim a gente tenta até o máximo. Uhum. Mas, assim, de casos, assim, eu tenho a dona Arlete, que é uma paciente de 86 anos, e ela chegou com um bracinho assim, e a filha dela é chefe de enfermagem aqui de um hospital de Rio das Ostras, e ela assim, com o bracinho assim mesmo, assim, sabe? Uhum. E foi muito interessante com essa pegada aí que você está falando, que aí que a gente está falando aqui, ela falou assim, meu braço dói muito. Eu falei, o que a senhora tem no braço? Aí a filha dela entrou e falou, não, mamãe tem artrite reumatoide, artrose, 86 anos também, né, Giovana? Tá, papapá. Eu falei assim, qual que é a queixa? Que eu queria escutar Sim. ela, né? Mas tudo bem, a filha entrou, deixei falar e tal. Mas qual que é a queixa da senhora? Ela falou assim, a minha queixa, a filha falou que era o braço. Ela falou assim, eu não consegui ainda pegar meu tataraneto. Hum. Então, não era o braço que estava doendo, é a história. Eu falei, pronto, peguei o conflito dela. Só dela falar isso, eu falei, poxa, ela já me deu a dica do que ela tem. Ela falou, eu estou tão chateada. E ela é muito espertinha, muito lúcida. Então, ela falou assim, é a minha queixa. E qual que é a queixa da senhora? Onde dói? Me dói que eu não posso pegar meu tataraneto. Meu, primeira vez na vida eu não posso pegar, porque meu braço não Cada um deixa. tem um grau de importância, né? Aí eu com certeza. Então, assim, aí ela foi beber ela para a sessão e ela anda só com vestidinho de botão, porque aí ela tira assim, e o ombro é maiorzinho, e ela é muito pequenininha, muito magrinha, e o ombrinho faz assim e tira e volta, né? Aí na sessão ela foi, eu dou comandos, eu faço toque, palpação, que a gente chama, nem toque, faço algumas palpações e vou liberando, e ela foi, o bracinho dela foi fazendo assim, ó, durante a sessão. Durante a primeira E ela foi sessão. abrindo. Foi uma sessão. Caramba! Aí ela foi abrindo, ela foi abrindo. Aí eu vi que assim ela estava bem estado alfa, né? Aí o olhinho dela foi chorando, assim, caindo as lágrimas, assim, escorrendo, tal. A gente. Aí na hora que ela voltou, ela olhou assim e falou: falei, não, ele já foi para lá, agora tá tudo bem. Aí depois ela, na caía, ela saiu do consultório, da sala, para a filha dela estava no celular assim, né? O tempo todo é chefe do hospital, Uhum. né? Tá ocupada tal. Pronto, mamãe. Mamãe, ela, eu tô joia. Mamãe, cuidado com o braço, volta. Não, não pode não. O que você fez? Não, não fez nada, tá tudo bem. Eu tô me sentindo nunca mais o braço dela. Aí hoje eu até tava vendo a fotinha. Ela me manda todo dia uma pílula do Ah, evangélico que lá. fofa! Aí ela assim, com o braço em cima, Aham. encostado na árvore, num coqueiro assim, com o bracinho assim, o outro assim. E ficou 2 anos presa naquele conflito, naquelas coisas. Aí no dia seguinte, 3 dias depois, eu falei, ai, senhora, ela, ai, filha, obrigada, sei o que, 3 dias depois, ela segurando o netinho dela com a mão direita e apoiando com a mão Ah, esquerda. era o que ela queria. Então, foi conflito resolvido. Era o que ela queria. Então, assim, mas tem muita história bacana. Eu tenho história de uma senhora que sofreu um estupro, uma violência sexual, quando era 14 anos. E ela falou assim, Giovana, e ela não tinha me falado isso, ninguém sabia disso. E a gente foi para a sessão, é uma outra sessão que eu faço, tá? E ela falou assim, meu útero queima todo dia, parece que tem uma... Já fui no médico, já
fiz ultrassom, não tenho nada, não tenho mioma, não tenho endometriose. Falei, endometriose olhou, já fez, olhou em parte intestinal. Giovana, é no útero, porque parece que meu útero faz assim todos os dias, queima, mas pega fogo e dói. Eu não durmo todo dia de noite, meu útero dói. Então tem períodos que dói mais ainda. Aí a gente foi para a sessão. O que aconteceu? Abuso sexual. Aos 14 anos. Vai doer. Vai doer. E depois disso, assim, ela até mandou um áudio hoje nesse grupo, ela está no grupo de mentoria. E ela falou assim, Giovana, nunca mais me lembro. Nunca mais. Eu tive dor. Ela falou, mas não era dor, era o conflito. Quando a gente lembra da dor aqui. E ela me conheceu numa palestra, ouvindo eu falar exatamente isso aqui. Então, assim, quando você pega a estrutura da dor, da doença, do sintoma, a sintoma está aqui, a doença está aqui, né? Tem uma estrutura, você busca a dor, você desaba ele. Então, assim, tem muita história bacana, do meu próprio sobrinho, a minha irmã também, uma história linda também. História eu tenho um outro cliente também, homem, muito cético, mas procuram, sabe? Eu tenho um cliente que ele é psicólogo e a mulher dele, eu conheci ele através da mulher dele. E a mulher dele falou assim, vai lá nela. Ele, não, essas coisas lá, pô, não. Aí ela falou assim, Giovana, meu problema. Ele namora comigo há 7 meses, ele tem 44, eu tenho 42. Ele nunca dormiu com mulher fora de casa, porque ele prometeu para a mãe dele que ele nunca ia abandonar a mãe dele. Então ele falava assim, a única mulher que eu permito nunca dormir sem ser na casa da minha mãe. E morava com a mãe. E ele é um Ué, mas peraí, não grande... entendi. Ela ia para casa da mãe dele para ficar com ele? Ou se não, ele ia para casa dela, mas dormir na casa dela, Não não. passava a noite na casa dela. Porque a única... Não. Ele podia sair de madrugada, mas ele ia embora para casa. Por que você não dorme aqui? Porque a única mulher que eu durmo é com minha mãe. Essa na casa da minha mãe. Aí eu fiz a sessão com ele e falei, pô, o cara é psicólogo, como que eu vou? Não, mas vamos lá. Para mim não tem barreira, vamos lá. Aí ele foi, fez a sessão. Depois da sessão, ele, nossa, tá tudo bem? Ele, nossa, ficou assim. Falei, tá bem? Quer que chame o Uber? Não, tô de carro aí. Ele, só me dá 10 minutos, você tem uma água. E ficou muito estranho. Eu falei, tá tudo bem? Ele, me dá só uma água. Aí eu liguei para ela e falei, olha, o Lano saiu daqui assim. Fiquei preocupada. Aí eu espero um pouquinho. Não, tá, só me dá água que eu preciso respirar. Aí ficou lá na recepção. Falei, tá tudo bem? Tá tudo bem. Me pagou, foi embora. Aí ela, cadê meu namorado? O que você fez com o meu namorado? Bugou a cabeça falei, dele. Meu Deus. E ele sumiu, né? Eu, oh, meu Deus do céu. Mas aí é com ele, né? Aí ela, cadê ele? Cadê ele? Aí eu depois comecei a ligar para ela, falei, eu tô preocupada, cadê você? Cadê você? E nada. Quando ele chegar, você me avisa. Aí ela, no dia seguinte, eu, cadê você? Eu preciso falar com você. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Você me ligou ontem e tal. E ela, ele veio morar comigo. Veio de Malicuia para minha casa. Me pediu em casamento. No mesmo dia. Caraca. No mesmo dia. O homem custa aí, mas quando vai também, minha amiga, eles então são você promoveu práticos. um casamento. Mulher ainda cozinhar. Ela me chamou, eu sou madrinha de casamento dela agora, ele virou meu amigo, ela virou meu amigo. Graças a você. Agora eles mudaram para o Nordeste. Mas assim, foi tão interessante ele foi em casa, ele demorou, sabe por quê? Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Foi lá em casa, pegou as malas, botou um tanto de roupa na mala. A partir de hoje, eu sou seu marido. Olha. Eu não durmo, você não dorme mais fora de casa comigo.
estava presa a mãe, Gente, né? que máximo! Adorei essa história. Então, assim, essa história também foi muito legal. E ela, você vai no meu casamento, você é madrinha do meu casamento, você sabe? Então, assim, e ela encontrou ele no Tinder. Olha que Nossa, que legal. história! Conheci no Tinder, mas é um cara maravilhoso, é um cara que se entregou, é um cara bacana, Precisou de um sabe? tranco para se Mais entregar, homem mas do que ok. estava tão tumultuado nos negócios, que é um homem de negócios e tal. Então, assim, tem muita história Ah, bacana, muito legal. tem muita história bacana. Eu tenho até um livro que eu estou escrevendo essas Ah, histórias, legal. entendeu? E eu estou colocando pseudônimos, nomes Sim, de flores, sim. mas assim, tem muita mesmo. Mulher que estava casada há 12 anos, queria separar porque o marido era abusivo, e de repente aí casou com outro cliente meu. Nem conhecia o outro. Eu falei, peraí que eu vou arrumar uma namorada para você. Mas falei Aham. brincando. Ele, cadê? Me dá. Aí eu falei, não quero ela não. Ela é muito bonita para mim. É, muita É, coisa, Fátima. obrigada. Quanta... Aí ele falou, não, é muita areia pro meu caminhão. Tão junto, menina, você tem que Que ver. máximo. Gente, Giovana Ela separou, Casamenteira. foram só esses dois também. Mas tem situações assim, de mudança de trabalho, de carreira Sim. também. Eu tenho uma cliente também que eu atendi o filho dela, e por atender o filho dela, ela está em processo de mudança de carreira. Muito bacana também. Ela foi se percebendo. E ela falou assim, e como o filho era menor, é pequeno, Uhum. né, a criança, eu pedi para que ela participasse para ele se sentir seguro na Ah, legal. sessão. Então, nossa, eu quero sair de onde eu tô, você me ajuda? Eu falei, bora lá, bora sair. E aí, fora isso, ainda tem esperança? Tem. Fátima tá dizendo aqui que você vai tirar o cargo de Santo Antônio. Não foram só dois casos, Por porque enquanto. eu tô tentando. Não, eu faço um grupo de mentoria aí que chama Destrave a Vida Amorosa. Gente, o que tem? Só em Rio Bonito tem, tem 4 meninas, 4 mulheres que, assim, Ó, destravaram. Tava 14 anos, né, com aquela sem ninguém, 10 anos sem ó. ninguém, nunca namorou. Cara, tá assim, se eu te mandar os áudios, você fica jogando o negócio. Então, gente, o negócio é Giovana. Ó, entra aí no É, perfil dela e vai na dela que vocês vão bem. É homem até é. que larga a Não, mãe. eu também tenho uma história muito interessante de uma Ah, menina. Ela é cantora e ela estava com. Quem me indicou foi a fonoaudióloga que eu atendo lá no instituto que eu atendo aqui em Macaé. Ela está com degrau na corda vocal. Eu falei, gente, mas o que é um degrau na corda vocal? Que o médico, né, falou que era degrau na corda vocal. Eu uhum. falei, o que é um degrau na corda vocal, né? Quer dizer, vai levantar, aumentar uma nota musical, não atinge Hum, um tom. Então a pessoa tropeça. entendi. Então ela falou de, poxa, eu tenho um tom de voz, eu vou ter que trocar meu tom de voz. E se de repente até algumas músicas o estilo que eu gosto não vou poder cantar porque eu tô com degrau na corda vocal. E a gente tratou e ela estava com o joelho detonado, mas ela foi tratar o joelho. E a minha amiga fonoaudióloga falou assim, Gi, ela tá com degrau, ela vai tratar. Eu falei assim, vamos tratar o joelho? É isso, aí vem esse efeito em cascata que a gente falou lá atrás. Entendi. Ela veio tratar o joelho e era uma questão que ela tinha que subir um degrau, o joelho dela, quando ela foi subir uma escada, Hum, e ela teve essa questão no subir, o pai dela também canta, e quando ela foi subir o degrau, o pai dela falou, desce comigo, você não canta, não. Então, teve 2 conflitos ali. Ela teve um degrau aqui, quando ela subiu o degrau, o joelho. E o médico falou, porque ela estava assim muito peso, que ela é bem cheinha, tá bem com sobrepeso. Eu falei, não tem nada a ver com o seu sobrepeso. Se fosse assim, o outro joelho doeria. Por que não é o tornozelo?
né? Uhum. Se é o sobrepeso, elefante não tem tendinite. Não é por causa do peso dele, entendeu? É algum conflito que você passou. Quando eu saí, ela falou, Gi, nunca mais tive aquele negócio. Eu falei, ou seja, a gente destruiu um conflito. Aí quanto que vale isso, gente? Quanto que Não vale dá para isso, né? É uma precificar. coisa que não tem preço, não tem preço. Uma pessoa que estava desistindo da carreira, Uhum. porque estava com... Mas, na verdade, o degrau que eu não alcancei foi um... Uhum. Sim. Quando meu pai, que é meu mestre, né? Que o pai também é músico, Uhum. me disse isso para eu descer, foi e me senti desvalorizada, me senti impotente. Eu não consegui sustentar isso. Uhum. Então, ela falou, não sustento a voz. Então, o que você não conseguiu sustentar? Ah, vai para a sessão, é batata. Não tem outra, não Tá dá tudo outra. A interligado. gente vai no conflito certinho. É porque o cérebro faz um registro, Uhum. né, biológico. Eu passo um trauma, registro biológico. Uhum. Eu passei um trauma, registro biológico. Sim. Né? Então, ele vai fazendo esse registro no celular mesmo. Né? Uhum. Beleza. Giovana, eu amei a nossa conversa. Eu acho que as pessoas aqui também Também amaram. amei. Várias pessoas entraram aqui. Eu acho que vai ser muito legal o pessoal assistir depois também. Depois eu vou colocar no YouTube. Quando eu colocar no YouTube, eu vou avisar aqui também. Então, quem quiser casar e acabar com as dores, Giovana. Casar, não. Eu já saí desse posto. Tô brincando, tô brincando. Gente, amei a nossa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o meu Eu que te convite. agradeço. Gente, fiquem com Deus. Boa noite, Giovana. Muito obrigada. Boa noite. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.